As pirâmides egípcias são uma das estruturas mais misteriosas e fascinantes deste planeta. Elas foram construídas há cerca de 4.500 anos e são compostas por 2,3 milhões de pedras, pesando 6 milhões de toneladas. Muitas dessas pedras pesam em torno de 80 toneladas e tiveram que ser transportadas de mais de 500 milhas. Quando novas, as pirâmides refletiam os raios solares de tal forma que pareciam joias gigantes. Apesar de serem estruturas magníficas que ainda permanecem altas depois de milhares de anos, as pirâmides são um mistério em si. Ninguém sabe ao certo quando foram construídas, quem as conhecia e, o mais importante, por que foram construídas. Existem muitas perguntas sem resposta sobre as pirâmides, como os antigos egípcios encaixaram pedras tão grandes com tanta precisão, usando ferramentas simples como martelos, talhadeiras, alavancas e cordas. Alguns investigadores acreditam que as pirâmides serviam de propaganda para disfarçar a segurança dos faraós. Outros acreditam que elas foram construídas para servir a um propósito maior e que os antigos egípcios tinham um conhecimento especial que foi destruído ou roubado. Alguns até sugerem que visitantes de outro mundo as construíram. Nikola Tesla, um dos inventores mais influentes da história, acreditava que as pirâmides de Gizé serviam a um propósito maior e investigou-as ao longo de sua vida. Ele se perguntou se elas não eram transmissores gigantes de energia e investigou como enviar energia sem fio. Tesla sentiu que a ionosfera estava brilhando com energia elétrica, que poderia ser aproveitada. As pirâmides egípcias são um mistério em si. Acredita-se que a pirâmide de Gizé seja uma tumba construída para Xufu, o faraó egípcio da quarta dinastia, que governou 4.500 anos atrás. No entanto, ela não tem nenhuma característica de outras tumbas egípcias, como hieróglifos, cortinas ou qualquer arte de parede elaborada. Além disso, múmias nunca foram encontradas lá, embora muitos argumentem que o sarcófago de granito encontrado na Câmara do Rei uma vez continha a múmia de Xufu, que mais tarde foi saqueada por invasores de tumbas. A arquitetura das pirâmides é hipnotizante e ainda confunde os especialistas nos dias de hoje. A Grande Pirâmide é construída de calcário numulita, mas os construtores usaram alguns materiais estranhos que tiveram que ser trazidos de quase 500 quilômetros de distância. O lado externo da pirâmide já foi coberto de calcário branco brilhante, polido, alisado e encaixado tão bem que parecia uma enorme joia. As paredes e câmaras dentro da pirâmide são feitas de quartzo, um tipo raro de granito que tem uma alta concentração de quartzo, também conhecido como dióxido de silício. Com certa quantidade de pressão, a Grande Pirâmide poderia gerar uma enorme quantidade de eletricidade. No documentário The Pyramid Code, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios vieram para a Grande Pirâmide para obter mais energia saudável. Muitos relatos daqueles que fizeram uma árdua escalada até o topo da Grande Pirâmide envolvendo mudanças inesperadas, mas perceptíveis, na energia, sensações de formigamento no corpo, extremidades e até casos de choque elétrico. A forma da própria pirâmide leva alguns a acreditar que usinas de energia piramidais eram e são possíveis. A única coisa que falta para a Grande Pirâmide de Gizé funcionar como uma usina era uma fonte de energia, razão pela qual os antigos construtores da Grande Pirâmide aproveitaram a água do Planalto de Gizé.